Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomes. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. E nós estamos na nossa série O Segredo das Mulheres da Bíblia, em 2024. E o episódio de hoje são os atributos da unção de Esther. Então, nós vamos falar sobre os atributos, sobre as virtudes de Esther, que fizeram ela se destacar, né? E realmente passar de uma órfã para uma rainha, realmente salvar o seu povo e seguir o seu propósito. Então, como que nós podemos utilizar esses atributos no dia a dia para que realmente a gente também, cada mulher, possa alcançar a sua verdadeira missão no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, em todos os locais da sua influência e também na nação, na sociedade, possa ser uma verdadeira guerreira, como Esther, né? Corajosa, guerreira. Então, já vamos começar falando sobre os atributos de Esther. São vários os atributos de Esther, né? Se a gente for enumerar, já falamos sobre alguns. Já viemos aí ao longo dessa série falando sobre alguns atributos de Esther. Então, vamos fazer uma rápida revisão, mas vamos também falar um pouco mais sobre esses atributos que fizeram ela ser tão diferente em várias fases da vida, em várias etapas da vida. Então, falamos sobre a obediência, né? Então, falamos sobre a obediência, que realmente a obediência é uma marca muito importante. Então, hoje nós vemos na sociedade, ao mesmo tempo que passamos, né, o homem ser igual à mulher, muitas mulheres também foram para o outro extremo, né? Então, às vezes desobedientes com os maridos, né? E acaba criando um lar de desobediência. Não obediência ao marido, não obediência a uma autoridade, não obediência no trabalho, não obediência em vários lugares. Insubmissão, né? A questão de não se submeter. Porque nós viemos, primeiro passamos de um período que a mulher era muito submissa para um outro período que a mulher não era nada submissa, e aí ela também foi para o outro extremo, né? E os extremos não são bons. O ideal é que a gente tenha o equilíbrio. E uma das marcas que eu vejo muito na sociedade hoje, é que muitas mulheres que se tornam independentes, né, muitas mulheres que se destacam e se tornam independentes, elas acham muitas vezes que a obediência é uma característica ruim ou uma característica de inferioridade, né, não seria de submissão, mas de inferioridade. Ah, porque eu sou inferior a tal pessoa. Ah, mas meu marido pode mais que eu, ou, né, meu superior pode mais que eu, né? Então tem muitas mulheres que confundem um pouco dessa característica. Então, essa característica de obediência de Esther eh, do início, né, da sua formação até ao longo da sua vida como rainha. É muito importante e é uma marca que é difícil hoje a gente ver muitas crianças não têm essa marca de obediência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obediência e submissão. Eu ser submissa ao meu marido, por exemplo, né, ser obediente em alguns pontos, quer dizer que eu sou inferior, quer dizer que eu sou ruim. Nós já falamos no podcast anterior sobre esse espírito de submissão e de obediência de Esther. O princípio da obediência, ele está impresso desde a infância. Filhos, obedecei aos vossos pais. A obediência em si, reconhece soberania. A palavra de Deus é muito enfática sobre a obediência aos seus mandamentos. Temos que entender que cada mandamento não vem para a nossa destruição. Pelo contrário, Deus nos ama, quer o nosso bem. Tudo que Ele nos pede para fazer é porque é o melhor para nós. A obediência é um lugar de segurança. Porque aquele que dá o comando, ele é que é responsável por preservar e proteger. Se ele toma uma decisão em relação a alguma coisa, ele é que é responsável. E aquele que obedece, ele está debaixo de proteção. E Deus colocou os pais como soberanos,
soberano sobre os filhos, no conceito hebraico. Por que eu obedeço a Deus? Porque Deus é soberano. Por que o filho tem que obedecer ao pai? Por causa da sua soberania. Onde existem duas pessoas, tem que existir uma liderança. Não há como todo mundo ter a última palavra, ainda quando discutimos e chegamos a um consenso. Mas alguém é responsável pela decisão final. Isso faz parte de quê? Da ordem, da harmonia de todas as coisas. A própria natureza obedece às leis que o Criador determinou. O nosso próprio corpo físico tem que obedecer às leis que Deus estabeleceu. Você vai estudar medicina, você é uma médica. Você não decide o que é que o olho vê, você não decide o que é que um órgão no seu corpo faz. Não. Você simplesmente aprende como ele funciona e busca harmonizá-lo. Não é verdade? Porque tudo na natureza é constituído por leis feitas por alguém que é soberano. E ao outro compete obedecer. Se eu não obedecer às leis do meu corpo, que não foram criadas por mim, significa que eu sou inferior, que eu sou... Não, simplesmente eu estou entrando em harmonia. Quando chegam os nossos relacionamentos, aí você já trouxe um outro aspecto, que seria o aspecto relacional, matrimonial, que vamos encontrar também em Esther. Vamos encontrar também Esther, que já destacamos da outra vez. A Bíblia diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Então, eu tenho que ser submissa ao meu marido do jeito que eu sou submissa a Cristo. Só que ele também diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uau! Então, Deus coloca sobre o marido um peso muito maior. Amar a esposa do modo como Cristo amou a igreja ao ponto de morrer por ela. É um amor sublime. E a mulher? Eu pergunto, se uma mulher for amada neste nível, terá alguma dificuldade de seguir este marido? Que toda orientação que dá é por amor? Claro que não. Claro que não. Ela vai se sentir segura, assim como quando eu obedeço a Cristo, significa que eu sou inferior? Não, Cristo me torna semelhante a Ele, me escolheu como sua esposa, como sua noiva. Ele me ama, tudo que vem dele. É um prazer obedecer a Jesus. Por quê? Porque tudo que Ele me pede é para o meu bem. Então, na realidade, o que Deus projetou não foi a opressão, não foi colocar um ditador, mas é que tem a última palavra. Última palavra no sentido de uma decisão. Não quer dizer que ele é aquele ditador que chega, tudo tem que ser assim. Não. Porque ele ama, ele vai ouvir. Porque ele ama, ele se interessa pelo bem-estar. Então, a submissão que a Bíblia projeta é realmente um companheirismo. É um chegar de acordo, é uma aliança a três. Sempre digo que casamento é uma aliança a três. Como? Marido, mulher e Cristo. Porque a Bíblia vai pôr Cristo como padrão, tanto da mulher no relacionamento conjugal, quanto do homem. A mulher, vamos imaginar aqui, Jesus é o ponto central, é o que deu a vida. Eu creio em Cristo, sou uma serva, nasci de novo, estou ligada a Ele. Minha vida está irmanada com Cristo em Deus. O meu marido, não sou casada, mas vamos assim dizer, né? Estou falando em tese. O marido, ele também nasceu de novo, sua vida está centrada em Cristo. Então, os dois estão olhando para Jesus. A Jesus está dizendo para o marido: você vai amar a sua esposa do jeito que eu o amo, viu? O amor que você vai devotar à sua companheira é um amor sacrificial, é um amor agapau, aquele que tudo dá.
E Jesus vai olhar para a esposa e dizer assim: você vai se submeter ao seu marido como você se submete a mim. Até porque se o seu marido está ligado a mim, de onde ele vai receber comandos? De mim. Então, quando ele trouxer algo para você, você não terá dificuldade. Então, é uma submissão. Eu estou aqui, ó, veio minha mente, estamos aqui no estúdio, eu tenho o Samuel, que trabalhou comigo muitos anos, que esteve aqui à frente e tudo. Mas ele se casou com uma jovem aqui da igreja, filha de um dos nossos pastores. Mas um dia ele chega para mim para contar como Deus vinha trabalhando no coração dele, para ir para o sul ajudar o pai no ministério. Mas ele se casou. Aí, a princípio, que a esposa, ai, chega o Samuel, meu marido. Amor, Deus está me chamando para eu ir para Panambi, trabalhar com meu pai. Ah, mas eu nasci em Brasília, eu cresci na Insegec, eu estudei aqui. Então, às vezes, parece o quê? Que vamos entrar num conflito. Meu marido é um ditador, mas se ele está ligado a Cristo e a esposa a Cristo, bem, ela não espera, nunca pensou nisso, mas de repente, uau, né? Vamos orar, vamos buscar a Deus, porque ela vai se ligar. Claro, demorou uns mesezinhos, mas vai vir o quê? Uma harmonia, porque o mesmo Cristo que fala com o marido, vai falar com a esposa, e mesmo que no primeiro momento de uma decisão não haja uma concordância ou uma compreensão, se Deus está aqui, e se os dois têm essa aliança a três, vai vir um ponto de harmonia. Então, essa submissão não é porque é o inferior, é porque tem que existir uma harmonia. Não podemos viver em briga, em intriga. E o marido que ama vai esperar que Deus trabalhe no coração da esposa, né? E vai chegar um momento em que Deus fala com ela também. Ela ouve a voz de Deus, a mesma voz que ele ouviu, ela vai ouvir. Eles chegam a um consenso. Ah, é difícil sair de Brasília, é difícil deixar papai, né? Claro, não é fácil, não é? Mas chega um momento. E então já estamos às portas, né? Esse podcast vai daqui a pouco, mas é que, quando estamos filmando esta semana, eles vão cumprir um ministério. Então, eu vejo isso aí. Trouxe aqui um exemplo, né, bem atual para mostrar a você que submissão é lugar de segurança. Porque o marido é responsável, Deus colocou como cabeça. Mas cabeça não é no sentido, não é no sentido de que ele é o rei, porque é o mesmo texto que diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, diz que nós devemos ser submissos uns aos outros. Então, como irmãos, devemos nos submeter uns aos outros. Então, há essa submissão. Ok, você aqui, este podcast é seu, é um programa seu. E eu estou aqui submissa a você. Quer dizer, nós estamos em Cristo, sim. Existe eu estou aqui, eu estou recebendo de você. É tão interessante esta questão, porque eu olho para Jesus. Jesus é Deus. Quem é maior? Maria, José ou Jesus? Jesus é Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus se submeteu. Por causa de quê? Da posição. Da posição. Ele não deixou de ser Deus. Ele era perfeito. José não era. José era pecador, Maria era pecador, mas a Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais. Então, o princípio de submissão que nós vemos em Esther, que é ensinado na Bíblia em todos os sentidos, é um lugar de cobertura e de proteção. A submissão de Esther ao seu tio foi segurança. Não teria Israel hoje. Não teria Cristo hoje, não é? Sem essa atitude de submissão de Esther. Mas também ela foi submissa ao marido. Ela se submeteu. Ela submeteu uma lei. Foi porque estava orando. E com certeza
aquela mesma jovenzinha que venceu o coração de Assuero, depois de ver tantas jovens tão lindas, a sua sensibilidade foi a mesma aqui, porque viu nela sempre este coração humilde. Coração humilde, porque mesmo sendo rainha, ela dependeu de Deus. Ela dependeu de Deus, ela não confiou em si mesma. E por isso, quando ela entra, a recompensa da submissão é a cobertura do rei. É a cobertura do rei. Ela pleiteava algo muito difícil. Uma lei que não podia ser revogada. Um decreto assinado pelo rei, lei de Medos e Persas, não se podia revogar. E estava decretada a destruição de todos os judeus. Olha onde ela se meteu. Mas a sua submissão a fez vencer e dar mais um passo rumo ao que Deus queria fazer, a proteção de todo um povo. Coisa maravilhosa. Segundo, a gente viu a coragem, né? A coragem dela, principalmente no momento de dificuldade, a grande coragem que ela teve de enfrentar tudo isso. E nós vamos já passar para os próximos atributos de Esté, que fizeram a diferença nessa conquista. Piedade. A piedade tem grande galardão. Paulo diz, né? Que a piedade tem grande galardão. Como a maioria das mulheres da Bíblia. Todas as mulheres da Bíblia que nós trazemos como exemplo tinham esta marca da piedade. Então a piedade não pode se apartar de nós, porque Esther é conhecida pela devoção a Deus, a devoção ao Senhor. Ela é o que nós chamaríamos hoje uma guerreira de oração. É uma guerreira de oração. Então, quando falamos de piedade, estamos falando de alguém que teme a Deus, que busca a Deus, que faz da oração a plataforma da sua própria existência. E essa marca de uma guerreira de oração. Porque você, eu oro, mas como você ora? Oh, Deus livra-me. Oh, Deus dá. Não é o guerreiro. O que é um guerreiro? É aquele que vê dentro de si um inimigo muito forte, muito poderoso. Guerra. Eu vou entrar em guerra. Mas onde é que tem guerra? Onde eu tenho um inimigo a ser vencido. Quem é o grande inimigo? Amã. Amã é o grande inimigo. E claro que a gente está olhando para um homem, mas sabemos que atrás de Amã estava o príncipe da Pérsia. Aquele príncipe da Pérsia do qual Daniel vai falar. Era uma guerra espiritual, era uma potestade. Porque existem os principados que governam territórios, são principados territoriais. E a Pérsia tinha o seu principado. E quando Daniel vai orar, quem se levantou primeiro nos céus para guerrear contra o príncipe de Deus que trazia a resposta da oração de Daniel? Exatamente este principado. E é este principado que está operando ali naqueles dias de Esther. Porque o principado é invisível, é espiritual. Nossa guerra não é contra pessoas, mas o principado usa pessoas. Existem canais, existem veículos. Então, Amã é o grande veículo do principado territorial da Pérsia. Principado da Pérsia, que até hoje opera na região. Esse principado. Então, como vencer esse principado? Tem que entrar numa guerra. Mas que guerra? Uma guerra espiritual. E qual é a nossa arma de guerra? A oração e o jejum. Duas coisas aqui. Então, Esther soube usar a arma espiritual, duas armas, o jejum e a oração. Porque o que acontece quando nós entramos neste nível para gerar uma vitória? Para derrubar um principado, para derrotar um inimigo que se levantou contra nós, contra a nossa família, contra um filho, contra o marido, contra a esposa. Sim, existem vários níveis de guerra, mas é o mesmo princípio.
É o mesmo principado. A gente está falando aqui de uma guerra que envolve uma nação inteira. Isso também mostra que Deus pode usar uma mulher hoje para uma nação inteira, numa guerra pela nação. Eu sei o que é isso. São muitos anos de briga pelo Brasil. Meu coração é verde, amarelo, azul e branco. Então, uma guerra. Mas essa guerra pode ser travada em qualquer nível. Mas a piedade, alguém que tem no coração esse temor a Deus, eu sei onde encontrar. E a oração, a guerra espiritual, ela envolve um esforço físico, ela envolve energia, não é físico no sentido aqui, mas quando eu entro no jejum, eu estou me abstendo daquilo que é lógico, natural, humano. Eu preciso comer, preciso me alimentar para ter energia, para ter força. Mas o jejum faz com que o quê? Eu vou enfraquecer a minha carne. Não tem jeito. Você fica com fome, fica mais fraquinho. Não tem jeito, não. Tem essa história, estou jejuando, estou forte. Está nada. Se você falar, está mentindo, porque o corpo precisa de energia. Vai sentir fome? Vai sentir mais fraco? Vai, debilitado? Vai. Sim, mas você entrou num nível de batalha espiritual que você deixa em segundo plano a satisfação de necessidades físicas. E enquanto seu corpo pode estar mais enfraquecido, mas o seu espírito está fortalecido. O que ocorre quando a gente faz um jejum? Os nossos sentidos ficam mais aguçados. Quer ver uma coisa? Sente-se à mesa e come uma feijoada. Como é que você se sente depois? Cansado. Acabado, sem força, sem energia, sem vontade de fazer nada, quero ir para a cama. Por quê? Porque o seu organismo, na maneira de funcionar, necessita de toda a energia do seu sangue para se concentrar e digerir essa venenada toda que você meteu aí dentro do seu estômago. E quanto mais essas feijoadas brasileiras, pior que você se sente. Mas quando você jejua, eu vou tomar água, vou comer só uma frutinha. Você come uma fruta, logo, em uma hora, os seus nutrientes já estão ali e todos os seus sentidos intelectuais estão mais aguçados. E se você está mais leve e somos um todo espírito, alma e corpo, a sua percepção espiritual vai se aguçando. Por quê? Porque a sua própria mente está mais clara. Você está mais quieto fisicamente, você está mais quieto. Então, os seus sentidos se aguçam para entender o mundo espiritual. E é o que ocorre. É interessante que a Bíblia, o livro de Esther, não se refere uma única vez ao nome de Deus. Mas Deus está presente em cada página. Em cada página. Porque Esther está orando a quem? A Deus. E ela, não apenas como guerreira de oração, eu vejo que nesta hora de batalha ela se torna uma líder. Líder de oração. Porque ela primeiro diz ao tio, tudo bem, mas quem é que sugere? É ela. E aqui está vendo a questão da submissão, como nós todos temos uma parte, porque mesmo quando eu digo a um chefe, a um pai, a um marido, eu dou uma sugestão quantas vezes? Ou eu mesma como líder, eu como líder de um presbitério, de um conselho apostólico, eu escuto os meus liderados. E quantas vezes tudo que a gente veio não saiu de mim, saiu de um deles. A sugestão brotou e dentro de mim houve uma concordância. É por isso que eu disse que a sugestão é de mão dupla, ela vai e volta. Então há um compartilhar. Embora um bata o martelo, eu bato o martelo, mas a sugestão brotou de um outro membro do meu presbitério. Eu estou aqui, por exemplo, ainda ontem eu falava para o que vai substituir o Samuel, olha, isso aqui, por exemplo, qual é o nome que nós temos? Porque somos isso. Não foi a minha decisão, eu cheguei, vamos fazer isso. Não. Ouvi a todos.
Ouvia todos. Ah, não, vamos preservar o Ministério Palavra da Fé. Já somos uma entidade que nasceu em 87. Então, ok. Então, aí eu tento reunir o que o povo está pensando que é essa função de um líder, né? E jogo. Então, ok. Em vez de Ministério Palavra da Fé, seria um instituto bíblico. Aí seria o que nome? Instituto Teológico? Aí um sugere, não, teológico não. O teológico seria natural. Aí, não, bíblico, porque tem muitas teologias. Todo mundo concorda. Ah, sim, bíblico. Então eu bato o martelo. Muito bem, bati o martelo. Né? Então, você vê aqui que ela se torna uma líder. É ela que diz para Mardoqueu, então vá jejuar. Você vai jejuar. E olha que o jejum vai ser jejum total. Não come nem bebe por 3 dias. Ela se torna líder, porque ela está sensível à necessidade. Ela é uma mulher de Deus. Ela sabe que a arma espiritual. Com certeza, a Bíblia não descreve tudo, todas as coisas, mas pela conduta de uma hora dessa, a gente já sabe que ela era uma mulher de oração. E que a vida dela era coberta por oração. Por isso a proteção de Deus e o favor de Deus estava com ela. Então, ela é uma líder. É a guerreira de oração que assume a liderança numa hora crucial. Veio a ajuda de Mardoqueu? Sim. Infundiu coragem. Agora a coragem já veio, a fé está presente, eu vou liderar. Lidera. Ela assumiu sua posição de líder de oração. Ela é a generala dos guerreiros de oração. E vai e chama o povo que está com ela. Envolve todo mundo para adorar. Então, para mim, essa característica de Esther, todas nós mulheres temos que ter a característica de guerreiro de oração. Sabe por quê? Porque na guerra de oração nós gestamos e damos à luz visões e propósitos de Deus para as nossas vidas pessoais e para a vida dos outros. E como Deus deu à mulher a unção predominante de dar à luz, nós já temos em nós esta unção, esta habilidade de dar à luz. Não é só no mundo físico, toda a verdade é paralela. Nós vamos levar para o mundo espiritual essa habilidade. A mulher tem já a habilidade de chorar, de se quebrantar, de se comover, de se identificar, de ver detalhes. Deus já nos deu tudo isso. Então, Esther está lançando mão destas características femininas ligadas à guerra de oração e a uma liderança firme no mundo espiritual. E você já sabe os resultados que virão. Os resultados são maravilhosos, mas isso aí é muito importante porque muitas vezes a gente tenta lidar no campo físico, né? E não entende que tudo começa no espírito. Então, realmente, se ela for uma guerreira de oração, certamente o restante irá se adaptar. O mental, emocional, o físico, certamente irá se adaptar. E ela usou mesmo de um jejum um pouco mais radical, desse jejum de 3 dias. Agora, por que tão radical? Porque um decreto de morte não significa que todo jejum você vai fazer um jejum radical. Nós não podemos ver muito tempo sem água. Nós podemos ver até 40 dias sem comida, mas não sem água. Precisamos da água para sobreviver. E nós não encontramos na Bíblia nenhum jejum maior do que esse, sem água, de 3 dias. Mas é que a situação, e quando a situação é muito grave, requer uma energia espiritual maior. Lembra que Jesus, quando seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, disse assim, olha, essa casta aí precisa de jejum e oração. Foi. Então, o nível de guerra espiritual, de concentração que envolve um jejum mais radical, depende também do nível de batalha que vamos enfrentar. Então esse atributo que eu considero um dos atributos principais, né, da Esther, essa questão de uma guerreira de oração é realmente você colocar o espírito na frente da alma e do corpo, né? Você colocar as coisas em ordem. Tudo deve estar em E ordem. você é especialista, né? É. Nunca vi alguém gostar tanto de jejuar. Eu não sei se gosta, né? Mas sente o propósito, né, de jejuar. Eu não gosto, não. E eu sofro.
Mas mas eu preciso. Inclusive, Eu não inclusive, gosto e eu sofro, mas eu preciso. inclusive aqui todo dia de gravação de É, podcast é faço. dia de jejum. É. Minha família já sabe, mas isso eu acho que é uma das coisas você me ensinou isso e eu acho que isso é muito importante, porque o jejum não tem hoje, na verdade, eu não faço jejum físico, porque eu faço tanto espiritual que não dá tempo de fazer o físico. Mas eu faço o jejum, eu acho que poucas coisas mudam tanto quanto o jejum e a oração, né? Poucas coisas. Eu não gosto, ela jejua plena ali, sorridente, alegre, eu não sofro. Eu sofro, eu fico imaginando Esther 3 dias sem água e sem comida. Até para ser come muito, come quase nada. Tem um paciente meu que uma paciente que falou comigo, muitas mulheres, né, têm essa vontade de comer doce, né, "Ai, eu tenho muita vontade de comer doce, sou uma formiguinha", porque realmente com a variação hormonal que a gente tem uma queda de açúcar no sangue e a forma mais rápida de você obter isso é através de doce, né, é a menos inteligente, mas é a mais rápida. Então muitas vezes quando a gente não tem muito conhecimento, a gente vai e acaba comendo doce mesmo. E uma veio me perguntar: "Mas como é que você faz para não comer doce?" Eu era uma pessoa que era uma formiga, eu gostava muito de comer doce. Depois, quando você vai desenvolvendo consciência, né, a respeito de tudo, da sua saúde, do espírito, da alma, do como você vai desenvolvendo consciência, você vai modificando. E aí ela perguntou: "Mas como é que faz?" Eu falei: "Domínio próprio. Sabe qual que é a melhor forma de você desenvolver isso?" É jejum e oração, não tem outra forma. Eu acho que é uma das melhores formas, eu não sei, como seria 3 dias sem beber água ainda Eu já fiz, eu não experimentei esse ainda não, eu já mas fiz. Realmente eu já fiz. Eu já fiz todo tipo de jejum, mas em momentos cruciais. E quando você é chamado, porque você tem que sentir o chamado de Deus. Ninguém vai fazer uma coisa porque acha bonito. Foi um período de transição que nós estávamos terminando 7 anos de jejum, 10.000 guerreiros pela redenção do Brasil, cada um se comprometendo em jejuar um dia por semana, profetizando trigo, mosto e azeite. Eu terminei um jejum de 40 dias, mas Deus me levou a fazer um ato profético, que foi da destruição de Roma, do espírito que operava em Roma, e que no momento eu pensava que era uma estrutura para passar para a igreja em céu. Depois eu descobri que não, estava lidando cara a cara com o principado, e naquele ano eu tive encontros sérios. Então, o presbitério foi todo a Recife, eu chamei, e convoquei meu presbitério para jejuar 3 dias e 3 noites, jejum total. Era muito quente. E começaram a me criticar. Como é que a pastora vai chamar gente para jejuar sem água no calor da época? Chegou o primeiro dia de jejum, sabe o que aconteceu? Caiu um gelo em São Paulo. Sabe aquelas frentes que chegam em São Paulo? Eu tive que pegar todas as minhas roupas quentes e emprestar para os pastores do Nordeste, porque ninguém aguentava o frio. Eu disse: toma aí, ó. O que é que Deus fez? Vou calar a boca de vocês. Quem é que vai ter vontade de beber num gelo doido desse? Porque Deus estava naquele jejum e mandou aquele frio, porque aí todo mundo calou a boca, né? A pastora vai mandar a gente jejuar nesse período aqui com esse gelo? Agora, quem é que quer beber num gelo desse? Fizemos. Que resultados, meu Deus, meu Deus. O que eu vejo que aconteceu na nação nos anos seguintes não está escrito. Deus realmente se moveu, nós vimos um crescimento extraordinário do povo de Deus, vimos tanta gente se levantar nesta terra em posições de comando, e eu vi também muitos ministérios surgirem de intercessão, de oração, que foram gerados. Estávamos o quê? O foco era a nação, a redenção da nação, salvação da nação. Sabemos que a nação é composta por pessoas, e milhões, milhões, milhões na década seguinte entraram no reino de Deus nesta pátria. que coisa maravilhosa, maravilhoso. Então, agora hoje você já aprendeu aqui conosco os atributos da unção de Esther.
sendo um dos atributos mais importantes, esse último que nós falamos. Não esquece de compartilhar essa mensagem com as mulheres, com as guerreiras de oração que você conhece. Também convoque essas guerreiras de oração para realmente fazerem a diferença na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no seu ministério, na nação. Neste momento atual, porque nós estamos precisando bastante disso. Não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, @doutora Joana Costa, @Valnice Milhomens, e nós esperamos vocês no próximo episódio.